Então, meus irmãos, nós vamos começar a nossa aula. Muito boa noite a todos, aos irmãos que já estão aqui na sala no Zoom, né? Nosso professor, o Alisson Santos, a nossa irmã Fátima. Sejam todos muito bem-vindos. O pessoal do YouTube que vai chegando aos poucos, né? O pessoal vai chegando do trabalho, vai terminando a agenda da segunda-feira e vai entrando direto aos poucos, né? Então a gente vai vendo aí as mensagens no chat do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vai ser a quinta aula, né, do nosso novo curso, Prosseguindo para o Alvo. E eu quero apresentar aqui a vocês o nosso professor convidado, né, seminarista pela nossa igreja no Seminário Simonton, né? Então ele está se preparando para o ministério e a gente quer dar as boas-vindas ao nosso professor. Queremos que ele se sinta à vontade, né? Um privilégio muito grande nós podermos ter mais um estudioso da palavra de Deus aqui nesse momento de busca pelo entendimento da palavra, né? Então, meu irmão Alisson, antes de a gente começar, de eu passar a palavra para você, eu vou pedir para Fátima fazer uma oração inicial. Pode ser, Fátima? Pode sim. Vamos orar? Amém. Senhor Deus e Pai, nós estamos agradecidos pela Tua presença conosco nessa noite, agradecidos por cada vida que vai acessar esse vídeo, por cada um aqui da nossa classe, as pessoas que estiveram ontem também na nossa classe. Te agradecemos, a Deus, por tantas bênçãos, porque em nosso meio, em nossa igreja, existem pessoas que se preparam todos os dias para estar aqui e nos trazer um pouco mais de Ti, um pouco mais daquilo que tem na Tua palavra, um pouco mais do que aprende nas Suas aulas, Senhor. Abençoe, Senhor, a vida do Alisson, Pai, para que ele possa trazer para nós aquilo que o Senhor guardou para cada um, Senhor. Queremos pedir, Deus, que o Senhor abençoe essa noite, que o Senhor traga pessoas que têm dúvidas a respeito do tema, a acessar essa aula também no YouTube, e que o Senhor reforce o nosso coração, a nossa mente, para que tenhamos a mente de Cristo, Deus. Pedimos, Senhor, que o Senhor nessa hora esteja abençoando a casa da Leninha, Senhor, que esteja, Pai, guardando a vida da Miriam, Senhor, lá no hospital, ó Deus, que o Senhor possa trazer bênçãos sem medida a essa vida, ó Pai, e que ela possa já estar recuperada mais uma vez na sua rotina de dia a dia, lá na igreja, trabalhando na UPA, como ela faz, Senhor. Que a tua graça, a tua bênção, a tua misericórdia seja derramada sobre essa vida, sobre essa família, sua irmã, seu pai, sua mãe. Ó Deus, pedimos, ó Pai, bênçãos, Pai, sobre cada um da nossa classe que hoje não pôde estar aqui, Senhor. Que o Senhor possa também abençoar os nossos pastores, ó Deus, a nossa equipe, Senhor, da Igreja Presbiteriana do Rio, Senhor. Guarda cada um e nos abençoe nessa noite. Pedimos e desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Fátima. Vou me apresentar aqui. Meu nome é Alisson. Sou casado, não tenho filhos. Sou seminarista pelo Presbitério do Redentor, tutelado pelo nosso pastor, reverendo Renato Porpino. Tá? E temos seguido aí nessa longa caminhada e, por vezes, desafiadora de estudarmos a palavra de Deus e nos prepararmos para que possamos exercer aquilo que o Senhor nos chamou para exercer como dons e talentos, né? Então,
pela graça de Deus, creio que o Senhor tem nos dado força e renovado o nosso ânimo a cada dia para que possamos seguir em frente. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a vida segundo o exemplo de Cristo. E aí, como uma sugestão, eu coloquei um dos lemas da Reforma Protestante, até mesmo por ocasião da nossa comemoração aí de 506 anos da Reforma Protestante, que ocorreu na última semana, no dia 31, onde foi um grande marco para a nossa história cristã, um marco teológico de reforma e retorno às Escrituras Sagradas, e um marco espiritual, onde o Espírito Santo ele moveu homens para que pudesse tornar a igreja de volta ao rumo no centro daquilo que Deus deixou revelado em sua palavra para nós. E um dos emblemas da Reforma Protestante, que acabou sendo conhecido como um dos 5 solas, é o Solus Christus, como a nossa mensagem de hoje na aula. Ele mesmo, para um negócio aqui, ele mesmo cumpriu em sua missão. Então, Paulo ele começa trabalhando a ideia da unidade cristã, e isso começa lá no capítulo 1, né? Lá no capítulo 1, verso 27, ele começa falando assim: vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E aí ele continua: e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. E ele continua entrando no verso 1 do capítulo 2, trazendo uma exortação de amor fraternal e humildade. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, contemplai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nada tenha não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo aqui incentivando a unidade da fé, o viver em prol dos outros, considerando os outros superiores. Isso tudo a gente vai ver no contexto da nossa aula. Então, recapitulando aqui, Paulo ele traz uma exortação acerca da unidade da fé, né? Trabalhando em cima dessa problemática lá na igreja de Filipos, para que um considere o outro superior a si, vivam na unidade da fé, pensando mutuamente a mesma coisa,
tendo o mesmo amor, ou seja, unidade de propósito, né? A gente pode resumir isso muito bem como unidade de propósito. E aí a virada de chave vem no verso 5, aonde Paulo ele vai dar o exemplo supremo para que nós possamos praticar toda essa exortação que ele vem trabalhando desde lá do capítulo 1. E aí, na perícope que nós lemos, vamos analisar ela aqui agora, a gente encontra algumas verdades. Primeiro, é o verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento barra pensamento. Eu botei barra pensamento propositalmente, porque a tradução é possível que seja pensamento mesmo. Esse sentimento não é um sentimento de percepções sensoriais meramente, e sim unidade de pensamento. Algumas traduções já trazem a palavra pensamento. A Nova Almeida atualizada, ela traz pensamento. Tende entre vocês, é assim que ela traduz. Tende entre vocês o mesmo pensamento, como foi em Cristo Jesus. Então, sentimento barra pensamento foi o que eu trouxe aí. Então, resumindo, numa frase simples, seja como Cristo. Paulo, ele já trabalha a ideia na igreja de Corinto que nós temos a mente de Cristo. Então, seja como Cristo. Pense como Cristo. Consequentemente, você vai agir como Cristo. Toda essa perícope que nós lemos, do verso 5 ao 11, ela é tida pelos grandes estudiosos da palavra de Deus como um hino cristológico de exaltação ao Senhor lá nos últimos versículos, né? E alguns versículos trabalhando a ideia de aniquilação de si próprio, Cristo aniquilando a si próprio, né? Humilhação e depois exaltando-se. É uma descendente ascendente, numa palavra poética voltada ao ser de Cristo. Por isso é considerado um hino cristológico. E aí uma teologia profunda, ela é profundamente prática. Segundo, o verso 6, subsistindo em forma de Deus. Subsistindo em forma de Deus, é o verso 6. O termo aí, ele está traduzido como subsistindo em forma de Deus, mas ele é o próprio Deus. Paulo está relatando que mesmo Jesus Cristo, sendo em essência Deus, não considerou a igualdade com Deus. E o texto, Paulo, ele deixa claro que não considerou para roubar isso daí por um comportamento egoísta, para que ele fosse exaltado na figura dele tão somente. Então, Paulo ele usa a palavra usurpação, ser igual a Deus, né? Mas ele era o próprio Deus, e aí, mesmo ele sendo em forma de Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. É uma palavrinha aí, que agora aqui com o material aqui, vamos ver se eu acho aqui para compartilhar com os irmãos, apenas por título de curiosidade. Igual a Deus. Isatel. Will, eu estou trazendo a título de curiosidade aqui, tá? Para que a gente possa aprofundar um pouco mais. Ontem eu não trouxe esses termos, né, os termos na aula, hoje eu vou trabalhar eles, né? Mas o meu grego ele não é fluente, não. Então, você que já é formado, qualquer coisa me corrija, viu? Então, Isatel é diretamente oposto a ter forma de servo, né? Que no versículo posterior nós vamos ver que Paulo vai usar uma outra expressão,
Vamos ver aqui. Figura humana, né? Ele vai usar figura humana, esquema, aparência externa, tá? Que é o verso 7. Alguns estudiosos dizem que o processo de esvaziamento de Cristo, né, que a si mesmo se esvaziou, é o processo de kenosis. Kenosis é um conceito teológico que trabalha o esvaziamento da própria da vontade própria de uma pessoa e a aceitação do desejo divino de Deus. Então, Cristo ele fez esse processo em si mesmo, é o verso 7 aí, né, onde diz que a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, né? E é aí se tornando homem, abdicando de sua glória. E aí um detalhe interessante é que Cristo ele renunciou à sua glória, porém não à sua divindade, né? Figura humana é o grego schema, né? Como eu falei aí. Então, ele assumiu essa forma, encarnou, como está lá no Evangelho de João, habitou entre nós, cumpriu a sua missão para resgatar os seus no sacrifício salvífico na cruz e um sacrifício eterno. Então, a título de curiosidade, nós tivemos o concílio, né, os grandes concílios, né, pelo menos 4, né, concílios ecumênicos, né, e aonde surgiu a primeira vez a ideia das duas naturezas de Cristo foi no concílio de Éfeso. Né? Foi um concílio tumultuado que foi para ser debatido um outro assunto, né? E no final acabou surgindo o assunto das duas naturezas de Cristo, que agora eu não me lembro, não me recordo o ano exato, mas de fato foram 20 anos mais tarde, veio o concílio de Calcedônia e, de fato, confirmou ali, ficou definido nesse concílio as duas naturezas de Cristo, né? Onde uma não comete ingerência sobre a outra, uma não interfere na outra. Cristo ele sofreu, Cristo ele chorou, Cristo ele dormiu, Cristo ele se alegrou, Cristo ele teve angústia, tudo isso a palavra de Deus ela nos relata. Então, a sua divindade não interferiu na sua natureza humana, assim como a sua natureza humana não interfere na sua divindade. Então, esse processo de kenosis, volto a reforçar aqui, é Cristo abdicando, ele se esvaziando e abdicando da sua glória, porém não da sua divindade. Cristo ele é 100% Deus, 100% homem. Quarto lugar, ele a si mesmo se humilhou. Isso está no verso 11, no verso 8, aonde diz lá, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, a ênfase de Paulo é na humilhação de Cristo, que foi a sua morte de cruz. Ele foi obediente, renunciou toda a sua glória, humilhou-se e sofreu os danos pelos nossos pecados. Então, essa foi a ênfase de Paulo. E o quinto lugar, os 3 últimos versículos da perícope que nós lemos, ele traz uma palavra de exaltação, né? Pelo que também Deus, né? Paulo começa assim, né? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
Então Deus, Pai, exaltou seu Filho porque seu sofrimento ele foi bem sucedido. O resultado é a salvação para todos aqueles que o Pai deu a Cristo. Então, como foi dito inicialmente, esse trecho bíblico que nós lemos, ele é entendido por muitos como um hino cristológico. Um hino cristológico. Fala especificamente da pessoa de Cristo. E aí nós podemos ver aí os versos 6, 7 e 8 como uma palavra de humilhação, renúncia, esvaziamento de Cristo, da sua glória. E os 3 últimos versículos, uma palavra de exaltação que Paulo traz acerca da figura de Cristo. Então, essa foi a rápida análise aí do texto, que nos é o texto base. Algumas frases de impacto que nós vemos aí, segundo a sugestão do nosso comentarista da revista. A primeira é de Mahatma Gandhi. Aceito o vosso Cristo, não o vosso cristianismo. Ele falou isso daí para os ingleses, né? E aí, toda a exortação que Paulo vem trazendo, e depois ele traz Cristo como o exemplo a ser seguido, de fato, temos que seguir o exemplo de Cristo, e viver, né? Viver. Se nós formos seguir o exemplo de Cristo, nós vamos viver. E aí sim impactar aos outros, a vidas que necessitam ser alcançadas pela graça e pela pregação do Evangelho. E isso daí está comissionado a nós. Cristo ele deixou isso comissionado à sua igreja, a pregação do Evangelho. Então, toda essa exortação que Paulo traz, se não é traduzido em uma vida prática, a gente não consegue impactar os outros. Então, essa frase de Gandhi, ela é bem pertinente. Ela é bem pertinente. Cristo, ele de fato deixou um legado a ser seguido, porque ele vivia aquilo que ele pregava. Mas a crítica ali, na sua época, foi que ele não enxergava isso naqueles que se diziam discípulos de Cristo. Possamos ser o oposto dessa impressão que os ingleses causaram lá, Mahatma Gandhi, e possamos causar a impressão de fato que os de Antioquia tiveram lá quando os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Por mais que tenha sido, segundo alguns exegetas dizem que para debochar, mas você, por mais que seja entendido em quem vai estar proferindo um deboche e um escarnecer contra a nossa vida, porque estamos expressando Cristo em nossas vidas, isso é bem-vindo para nós, porque Jesus ele deixou isso muito claro no Sermão do Monte, né? Que se nós formos perseguidos por conta dele, nós somos bem-aventurados. Paulo também vai falar para Timóteo que se nós quisermos viver piamente o evangelho, nós vamos sofrer perseguições. Né? E aqui eu sempre costumo reforçar que eu não faço apologia à perseguição, mas que, de fato, de alguma forma, glória a Deus, eu sempre também incentivo a nós glorificarmos a Deus, que nós temos liberdade para manifestar a nossa fé em nosso país. Mas, de fato, em algum momento nós vamos ser perseguidos, nem que seja por escárnio, chocarrice. Em algum momento, o manifestar da nossa fé, por mais que não façamos nada contra alguém em algum dado momento vai se incomodar. Vai se incomodar.
E é bem-vindo que possamos ter pessoas que sejam impactadas por isso e fale, eu quero seguir a Cristo porque aquele irmão ali vive Cristo na vida dele. E eu vejo o quanto Cristo transformou a vida dele. Pois bem, aí o nosso comentarista trouxe também aí uma impressão do Campbell Morgan, né? E ele relata que não há, nesse trecho que nós lemos aí, na impressão dele, não há em todas as escrituras nada tão maravilhoso que a sobrepuje. Então, a impressão que Morgan tem acerca desse texto que nós lemos, de Paulo aos Filipenses, é algo sublime acerca da pessoa de Cristo. Talvez fosse o trecho da escritura que ele mais gostasse. Então, vamos lá. Aí chegamos aqui, então, ainda na nossa introdução, a duas perguntas para a nossa reflexão. Será que estamos vivendo segundo o exemplo de Cristo? Se não estamos vivendo, como viver segundo o exemplo de Cristo? Em primeiro lugar, viver segundo o exemplo de Cristo é viver uma vida voltada para o próximo. Viver uma vida voltada para o próximo. Paulo aqui, no contexto que eu li lá com os irmãos, lá no final do capítulo 1, Paulo ele vem exortando isso. E o exemplo de Cristo aponta esse contexto aí da seguinte forma. Cristo, ele tinha uma vida altruísta, com pensamento no outro. Nós, hoje, temos muito comportamento egoísta. Essa aqui é a realidade. Mas o verso 6 ele aponta para isso aí, né? Ele não usurpou ser igual a Deus. Ele não usurpou ser igual a Deus. Então, ele tinha uma vida altruísta, porque ele pensava nos seus, ao qual ele veio para resgatar a humanidade e os seus. Pois bem, verso 7, uma vida de humildade, né? Cristo ele esvaziou a si mesmo. Também aponta para uma vida de obediência a Deus. A obediência de Cristo foi até a morte de cruz. Verso 8. E ainda no verso 8, renúncia. Cristo renunciou à sua glória e ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. Então, uma vida voltada para o próximo, que vai caracterizar bem uma vida segundo o exemplo de Cristo, ela apresenta algumas características. Em primeiro lugar, preferindo-nos em honra uns aos outros. O apóstolo Paulo fala isso lá em Romanos 12:10. Alguém que queira ler esse texto para conferirmos essa recomendação de Paulo, Romanos capítulo 12, verso 10. Eu posso ler aqui. Sim. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Perfeito. Preferindo-nos em honra uns aos outros. Uma vida, segundo o exemplo de Cristo, aponta para você buscar o interesse da coletividade, do seu irmão, chorar com ele quando necessário, alegrar-se também quando necessário. E hoje nós ignoramos, por vezes, os que choram e somos egoístas. Por vezes, quando o irmão tem uma alegria de conquista e de bênção, porque nós cremos que tudo provém do Senhor, e aí nós somos egoístas por vezes, talvez por estar vivendo um momento difícil ou por N situações.
e às vezes vem no nosso coração, e é o nosso coração que tem que ser tratado dia a dia. E aí vem no nosso coração, por que não eu, Senhor? Por que não eu? Então, preferir-nos em honra uns aos outros. Recomendação de Paulo. 1 Tessalonicenses 5,11. Alguém pode ler? Consolar-nos e edificar-nos uns aos outros. É outra recomendação de Paulo. Posso ler? 1 Tessalonicenses 5. Irmãos, relativamente os tempos e as épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor Acho que não vem é com esse ladrão. texto, não, Peraí. Fátima. 1 Sim. Tessalonicenses 5:11. 1 Ah, Tessalonicenses. não. Eu estava lá no 1. Calma aí. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo. É isso, Recomendação né? de Paulo, recomendação da palavra de Deus. Consolarmos uns aos outros e edificarmos uns aos outros. Na palavra de Deus, no direcionamento do Espírito Santo, frente àquilo que Deus deixou revelado para nós, e a sua palavra. Vou ler aqui, Gálatas 6,2, diz assim, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar as cargas uns dos outros, é o que Paulo diz, quer cumprir a lei de Cristo? Leve as cargas uns dos outros. Né? As ciências humanas, elas trabalham muito com a ideia de compreensão empática. De fato, é uma palavra bonita, as organizações trabalham essa ideia de empatia, principalmente se estiver envolvida dentro do contexto de vendas. É aí que vai envolver o contexto capitalista selvagem mesmo, de resultado, de números, né? E aí trabalha-se a ideia da compreensão empática, de trabalhar a necessidade do cliente, etc, etc, etc. Mas o evangelho é o que eu creio, irmãos. O evangelho é quem nos proporciona viver isso na íntegra. E aí eu falo para vocês, inclusive até da minha classe. Eu sou psicólogo de formação. E na abordagem terapêutica, inclusive na linha que eu gosto de abordagem, né, que é existencial humanista, no contexto desenvolvido por Carl Rogers, que é a abordagem centrada na pessoa, eles trabalham muito a questão da compreensão empática. É uma das características, eu não digo nem técnica, que Rogers não gostava dessa palavra de técnica, mas a ideia de conceito, né? O conceito da compreensão empática para o processo psicoterápico, ele é aquilo que nós temos como paradigma dentro da abordagem centrada na pessoa. Sendo que, academicamente, a gente aprende a nos blindarmos quando nós estamos num processo psicoterápico, para que nós não nos envolvamos com o nosso paciente e sintamos e tenhamos a, o envolvimento com a problemática emocional, com a demanda emocional do cliente. E aí vai aparecer um outro conceito, que essa identificação é contra a transferência. O evangelho ele vai além disso. E aqui eu quero deixar bem claro, tá? Sou psicólogo, volto a dizer, de formação, e inclusive recomendo acompanhamento para quem precisa ser acompanhado, tá? Não estou aqui desprezando as ciências humanas, tá? Nem Cristo fez isso. Os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Então, precisar, vá procurar um terapeuta. Se precisar de medicamento, uma terapia medicamentosa, vá no psiquiatra, neurologista, busque ajuda, busque ajuda. Por anos, por décadas, tivemos muito preconceito em nossas comunidades acerca de buscar ajuda nesse contexto. Mas o evangelho, ele vai além.
Porque a raiz do problema do ser humano é o coração. O coração do homem ele é corrompido, ele é enganoso, ele é mau. E tratar do coração é só o evangelho. Porque é o evangelho que trata do pecado, transformando a vida do homem. Transformando a vida do homem. Então, esse chorar com os que choram é você sentir a dor do seu irmão, é você viver, abraçar, acolher, ter essa compreensão empática na íntegra. Viver na íntegra isso. E não com um discurso bonito, mas uma blindagem externa. Uma blindagem externa. E, de fato, nós precisamos refletir e ver se, de fato, nós temos vivido isso em nossos dias, segundo a recomendação da palavra de Deus, para que possamos ter uma vida segundo o exemplo de Cristo. Quarto lugar, o nosso comentarista não trouxe, mas eu coloquei aí, exortar-nos uns aos outros. Hebreus 13, versos 12 e 13. Hebreus 3, versos 12 e 13. Quem quiser ler. Vou ler aqui, achei. Vou ler aqui. Tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, é o evangelho que trata do nosso coração corrompido, trata do pecado, e exortar-nos mutuamente em amor, isso é recomendação da palavra de Deus. Tá? Deixa eu só dar uma dica aqui, irmão. Só dar uma dica aqui. Exortar um ao outro é em amor. Porque os relacionamentos interpessoais, eles se dão dentro das nossas comunidades. O pastor não vai ter a mesma afinidade com todos os membros da igreja. Então, pode ser que um irmão tenha mais afinidade com o outro, isso é óbvio e é natural. E sendo assim, pode ser que em algum dado momento o irmão venha abrir o coração para o outro enfim, pedir ajuda e tal. E que seja feito, levar as cargas uns dos outros, exortar em amor, segundo o que a palavra de Deus traz como recomendação, isso é válido. Tá? Mas no contexto do exortar, nunca esqueça do seguinte: eu tenho que exortar conforme Cristo me ensinou. Tá? E aí ele vai falar lá nos evangelhos, né? Na narrativa dos evangelhos, se eu não me engano, está lá em Mateus, no evangelho de Mateus. Tira a trave do seu olho, tá? Antes de você falar do seu irmão. Então, assim, lá no contexto mais de julgamento, né? Porque está lá no capítulo 7 agora, se eu não me engano, do evangelho de Mateus. Mas a exortação, para que a gente não caia num juízo temerário por conta de se achar melhor do que o irmão, às vezes por ele estar numa situação que abriu o coração para você e aí você vai orientar. Mas se você vê que a sua orientação vai ser no sentido de você ter colocado uma toga de juiz, esqueça, irmão. Esqueça, passa a alguém de direito que eu diga no sentido, alguém que tenha um preparo no sentido do conselho da igreja, algum presbítero, pastor que esteja preparado a atender. Ou se você não tem suficientemente uma segurança emocional para atender determinados casos, eu também recomendo que encaminhe a alguém que foi vocacionado para isso, não que, né, a pessoa vocacionada ela não erre, ela é infalível, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que há um preparo para isso e há pessoas preparadas para receber essas demandas. Mas, de fato, tudo isso aqui está dentro do nosso escopo de vivermos uma vida segundo o exemplo de Cristo. Envolve
e são características que apontam para você viver uma vida voltada para o próximo. E aí você exemplifica Cristo em sua vida. E aí, na nossa segunda parte da nossa aula aqui, nós vamos viver uma vida de serviço quando nós nos inclinarmos a viver uma vida segundo o exemplo de Cristo. Nós vamos viver uma vida de serviço. A evidência principal de uma vida de serviço é a seguinte: ser servo. É o verso 7 do texto que nós lemos de Filipenses, né? Ali diz que Cristo ele tornou-se em semelhança de homens, mas ele assumiu a forma de servo. Serviço, serviço. Isso é a verdadeira diaconia da igreja, né? Marcos, capítulo 10, verso 45, o texto diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quem somos nós na fila do pão para não servirmos o próximo? Ser servido é muito bom, é maravilhoso, mas nós devemos ter a consciência que nós devemos servir o nosso próximo se quisermos viver uma vida segundo o exemplo de Cristo. Dando sequência aqui, o nosso comentarista ele colocou aqui alguns degraus de humilhação de Cristo. Primeiro, ele esvaziou-se a si mesmo. 2, assumiu a figura humana. 3, a si mesmo se humilhou. 4, foi obediente até a morte e morte de cruz. E aí, uma vida de serviço, eu trago aqui 2 perguntas, sugestão também do nosso comentarista, acerca de uma vida de serviço. Primeiro, e aí vocês podem abrir o microfone de vocês se vocês quiserem responder. Até onde foi a atitude de servo do Senhor Jesus? Alguém que queira se habilitar a responder, fique à vontade. Até a cruz? Perfeito. Até a cruz, que foi a morte. A crucificação de Cristo, ele morreu. Certo? Ou 3 dias e 3 noites no coração da terra, né? Assim que ele falou lá para os escribas e fariseus, quando pediram um sinal a ele. Ele falou: geração má e adúltera, pede um sinal, não vai ser dado sinal nenhum, a não ser aquele que foi dado pelo profeta Jonas, como ficou 3 dias e 3 noites no coração, no ventre do peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus, se eu não me engano, capítulo 12, versos 39 e 40. Segunda pergunta: até onde deve ir o serviço da igreja no mundo? Alguém quer se habilitar a responder também? É o id, né? Id levar a palavra de Deus a toda a criatura, né? E isso pode gerar alguma consequência? Até a morte também, né? Até a morte também. Exatamente. É o exemplo, né? Exatamente. De fato, nós somos comissionados a levarmos o evangelho a todos. Aquele que crer e for batizado será salvo. Mas isso nos implica a termos a consciência que podemos sofrer sanções, né, com isso. Como eu falei anteriormente, glória a Deus por nós vivermos num país livre de liberdade religiosa, tá? E eu não faço apologia a sofrimento, mas isso precisa ser, até mesmo porque eu não tenho talento para sofrimento não, tá, meus irmãos?
Eu não estou aqui para passar uma imagem de que, ó, sou fortão, eu sou nada. Quando eu fico doente, minha esposa pena comigo aqui. Enfim, mas de fato o evangelho, né, o apóstolo Paulo, se eu não me engano, em Romanos, ele diz que nós fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Então, a causa do evangelho deve nos trazer a consciência, a nossa consciência deve estar cativa à palavra de Deus e ao serviço do reino, a tal ponto de que, se preciso for morrermos, que assim seja. Que assim seja. E eu me arrisco dizer que, enquanto nós estamos aqui aprendendo juntos a palavra de Deus, talvez tenham missionários no campo, tendo suas vidas ceifadas, por conta do Evangelho. Então, que tenhamos a consciência de que nós devemos ir, se possível for, até as últimas consequências da nossa vida por conta do Evangelho do Reino. Uma vida de serviço. Uma vida segundo o exemplo de Cristo é uma vida de serviço. A igreja cristã, a exemplo do Senhor Jesus, deve ser uma comunidade de serviço. Esse é o aspecto diaconal da igreja. O exemplo de seu Senhor, a exemplo de seu Senhor, a igreja deve se sacrificar para cumprir sua missão de serva. Quando servimos o nosso próprio, estamos servindo a Deus. E aí, dando sequência, nós chegamos aqui na nossa terceira parte, o terceiro ponto, e não passará desse ponto, porque se dependesse de mim, eu colocaria mais pontos, mas vamos seguir a recomendação da revista e costume presbiteriano, né? Geralmente um sermão tem 3 pontos, uma lição tem 3 pontos. O pastor Isaías, ele gosta de brincar, né? O presbiteriano, ele utiliza 3 pontos na sua homilética, né? O batista usa 4, o metodista usa 5, e o pentecostal é acima de 5, né? São muitos pontos. Mas, enfim, vamos nós. O terceiro aspecto da nossa lição, uma vida que glorifica, né, a Deus, uma vida que glorifica a Deus. O objetivo final da vida de Jesus Cristo sempre foi a glorificação de Deus. Está no texto lá, né? Lá no verso 11, perdão. E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, esse é o objetivo, sempre foi o objetivo de Cristo, a glorificação de Deus. A vida, segundo o exemplo de Cristo, é vida que glorifica a Deus, ou seja, toda a existência do cristão precisa redundar na glória de Deus. O nosso catecismo maior e o nosso breve catecismo, na primeira pergunta, eles indagam qual o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem, ele é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Esse é o fim principal do homem. Fomos criados para adorar ao Senhor. O apóstolo Paulo expressa na igreja de Corinto o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Então, tudo que nós formos fazer na nossa vida deve ser para glorificar ao Senhor. Glorificar ao Senhor. Nós vivemos numa sociedade que busca muito a exaltação de si mesmo, mas nós vivemos para glorificar a Deus. E aí, uma vida que glorifica a Deus? Uma vida de glorificação a Deus leva outras vidas a fazerem o mesmo. Lembra lá da frase célebre lá do
do Gandhi, eu aceito o vosso Cristo, mas não o vosso cristianismo. Então, se nós vivemos para glorificar a Deus, de fato, nós vamos impactar como canais vivos outras vidas que precisam ser impactadas pela pregação do Evangelho e precisam ser alcançados pela graça do Senhor e transformados pela pregação. Ou seja, esta é a grande responsabilidade da igreja do mundo. Viver a vida segundo o exemplo de Cristo, levando outros à glorificação de Deus. E aí nós temos lá o Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 16. Vou ler aqui rapidamente para os irmãos. Evangelho de Mateus 5,16, ele trata essa questão aí da glorificação de Deus através das nossas vidas. Diz assim o texto, ó. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, brilhando a luz diante dos homens que está em nós, o Espírito Santo habita em nós. Então, e aplica a obra do Filho em nós. Então, nós vamos viver uma vida expressando Cristo, glorificando ao Pai. E os homens, eles vão ver as boas obras, né? Boas obras é diferente de boas ações, tá? Boas obras, ela no contexto bíblico, boas obras, ela é nada mais, nada menos do que a manifestação da nossa fé, em consequência daquilo que Deus fez por nós. Nós temos a Epístola de Tiago trazendo uma recomendação extremamente contundente nesse sentido. Então, as boas obras, ela é consequência daquilo que Deus fez por nós e nós manifestamos a nossa fé ao próximo, né? E outros vão glorificar a Deus também. Boas ações muitos podem fazer, mas dependendo da motivação do coração, não vai ser para glorificar a Deus. Amém? E aí, meus irmãos, nós chegamos aqui nas considerações finais. Faltam 10 para as 22. E aí eu acho que vai ter um tempo aí para abertura de alguns questionamentos, caso os irmãos tenham, né? E aí, nas considerações finais, primeiro, que possamos ser segundo o exemplo de Cristo, expressando em nossa vida o caráter do Senhor Jesus. E dois, que possamos levar uma vida de santidade e serviço ao próximo, a fim de impactarmos outras vidas para glorificarem ao Senhor. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. E aí a pergunta agora, de improviso aqui, é: dúvidas ou dívidas? Ouvi isso daí muito no quartel, na época que eu servi. Uma lição como essa, irmãos. Se não tiver dúvidas, temos dívidas. Dívida de viver uma vida segundo o exemplo de Cristo. Uma vida voltada para o próximo, para o nosso irmão, em prol da causa do evangelho do reino, para impactar vidas a serem alcançadas pela maravilhosa mensagem da cruz de Cristo Jesus. Amém? Amém, meu irmão. Obrigado aí por essa maravilhosa aula. E assim, deixar aberto aqui para quem quiser falar, obviamente, fique à vontade. Nós temos pouco tempo, né, para essa manifestação, mas eu acho que quem quiser fazer alguma pergunta, algum posicionamento, fique bem à vontade, né? Enquanto você fala. Will, desculpa aí te interromper. Saiu a apresentação ou está aparecendo alguma coisa ainda aí para você? Saiu a apresentação, mas ainda está aparecendo os slides. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Fazer igual eu fiz da outra vez. Pode encerrar aí, então.
Isso, agora voltou a tela normal aqui para mim, tinha ficado pequenininho. Uma hora vai sair, agora acho que saiu agora. Então, o que eu achei muito interessante a gente falando, né? A imitação de Cristo, né? Imitar a pessoa de Cristo nos seus ensinos, né? Nos seus princípios que ele passou, não é algo facultativo para a gente, né? Algo tipo, alguns fazem, outros não precisam fazer. Evidentemente, nós sabemos que algumas pessoas têm uma capacidade no espírito maior do que outras, né? É um exemplo, por exemplo, sem separar as pessoas querendo fazer discriminação nem nada, os nossos irmãos missionários que estão no campo, né? Ontem a gente conversou sobre isso, né? Sobre a questão do ensino ter sido tão vívido, né? A questão de levar o ensino até a morte ter sido assimilado com perfeição pelos primeiros cristãos, né? Lá na, nos primórdios da igreja primitiva. No entanto, a gente foi muito bem lembrado na aula de ontem que isso acontece hoje em dia também, né? Há pessoas hoje morrendo pelo evangelho. Nós estamos vivendo num contexto de liberdade de expressão até o momento, né? Aqui no país onde a gente pode dizer que a gente vive uma democracia com alguns problemas, mas a gente pode ir à praça pública e anunciar, né, o Senhor Jesus Cristo. Nós podemos falar para as pessoas sem sermos censurados, né, de alguma maneira, mas há pessoas morrendo, há pessoas que realmente estão levando a ferro e a fogo aquilo que elas receberam, né? E isso traz consequências e, e, e isso nos faz ter uma visão diferente da maneira como a gente está habituado, né? Para que serve uma aula como essa que a gente está falando sobre os atributos que Cristo ensina para a gente, se não olharmos para nós mesmos e vermos onde nós estamos falhando e por que a gente não está conseguindo alcançar, né, a obediência plena, a termos amor ao próximo, a termos mais humildade no coração, né? Então, de fato, depois de uma aula como essa, a gente está em dívida, meu irmão. Você bem falou isso. Era só o que eu tinha para falar. Alguém mais quer falar alguma coisa? Só agradecer. Oi, Fátima? Só agradecer a aula que a gente pode, né, É, ter esse momento de espelho, de se ver como a gente está e analise se pôs o homem, né? Momento para se exatamente. analisar. Lembrar do, do Eu quero primeiro fazer amor. uma pergunta. No caso, assim, eu fico pensando assim, o missionário, no caso, né? Não é uma escolha dele, né? Ele foi designado por Deus, entendeu? Então, talvez ele esteja não sei, eu estou perguntando, ele está num nível de maturidade que possa, de fato, vivenciar esse enfrentamento até da morte, né? Porque não é qualquer um que tá. Uma coisa é você falar, né? Mas outra coisa é você vivenciar e estar disposto a ter esse enfrentamento, né? Estar disponível, assim. Porque eu penso que os missionários são pessoas assim escolhidas, né, a dedo, porque ninguém vai. Bom, isso é uma visão minha, eu não sei se eu estou errada. Dificilmente uma pessoa que não seja escolhida, ela vai ter essa maturidade para vivenciar um possível enfrentamento com a morte ali.
levando o evangelho, entendeu? Não sei, eu queria que você falasse sobre isso. O Se é professor quer falar alguma coisa? Sim, sim. De fato, irmã Rosângela, e obrigado pela pergunta, e pela contribuição. De fato, eu tendo a concordar com a irmã dentro daquilo que eu sei que a irmã perguntou, mas depois a pergunta acabou indo para uma reflexão um tanto quanto afirmativa, né? Então, eu vou fazer um comentário em cima da fala da irmã. Se nós nos depararmos com aquilo que Paulo falou acerca da provação, né, não ser senão humana, que é o sentido de aprovação não ser superior àquilo que se possa suportar. De fato, quem vai morrer pelo evangelho, pela causa do reino do Senhor, é uma pessoa que Deus escolheu e preparou para isso, né? No chamamento eficaz dele e no propósito para a vida individual que cada um de nós temos, ele será designado a isso e preparado, sem sombra de dúvida. Porque quem negar o evangelho, né, que a Bíblia qualifica como apóstata, né, o que nega o evangelho é aquele que não teve um encontro, segundo aquilo que nós entendemos do que a palavra de Deus ela expressa, é aquele que não teve um real encontro com o Senhor. Então, esse vai negar ao Senhor. Mas é o que eu disse lá no entremeio da aula. E vou reforçar aqui. Eu não trago, né, apesar de que, deixa eu trazer um pequeno lembrete aqui acerca do nosso posicionamento de forma majoritária, não de forma extremamente totalitária, mas majoritária. A nossa denominação, IPB, Igreja Presbiteriana, escatologicamente, que é a doutrina das coisas que estão por vir, né? A doutrina do futuro, das coisas que estão por vir, tem o posicionamento amilenista. O que seria isso? O milênio ele já ocorre com Cristo reinando em nossos corações. Esse período do milênio que é relatado lá em Apocalipse, Apocalipse é um relato simbólico, figurado, é assim que nós interpretamos Apocalipse. Então, ele se dá entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então, é a célebre frase, é o já e o ainda não. Cristo ele reina em nossos corações, nós reinamos com ele, né? Haja visto que esse período de 1000 anos ele é simbólico, ele só é falado em Apocalipse. E quando Cristo voltar, ou ainda não, é porque não reinamos com ele de forma plena, concreta e acabada. Tá? E quando ele voltar, ele vai julgar as nações, irá buscar os seus, transformação dos seus, julgamento para galardão. Nós entendemos isso como algo glorioso, um acontecimento único, que ele virá, derrotará o anticristo com o sopro da sua boca, novo céu, nova terra, estado eterno final. Por que eu trouxe isso? Porque se nós pensamos assim de forma majoritária, teologicamente, acerca da escatologia, nós entendemos que a igreja ela vai passar pela grande tribulação. Tá? Nós somos pós-tribulacionistas. Né? O anticristo ele vai se manifestar. Nós não definimos agendas com tempos, como alguns outros pensamentos definem. Por exemplo, o dispensacionalismo vai colocar aí uma agenda de 7 anos. Nós não entendemos assim, nós entendemos que é pouco tempo por conta dos eleitos e que Cristo vem em busca dos eleitos. Nós vamos passar pela grande tribulação. Então, a gente precisa ter essa consciência de que nós aguardamos o retorno do Senhor, que é a nossa principal esperança enquanto igreja, tá? Mas se nós formos a geração que estaremos vivos para o retorno do Senhor, isso significa que, se nós estivermos certos
em nossa interpretação escatológica, nós vamos passar pela grande tribulação. Mas, de qualquer forma, eu costumo dizer que eu não faço apologia da catástrofe, do sofrimento, mas que, de fato, o Evangelho nos apresenta possibilidades de sofrermos por causa dele. Isso é um fato. Mas devemos glorificar a Deus por ainda termos liberdade aqui em nosso país para manifestarmos a nossa fé e exercermos o nosso credo. Não sei se ajudou a irmã na reflexão da irmã. Eu espero ter contribuído aí de alguma forma. Ajudou. Eu fico pensando assim, às vezes a gente se sente até, por exemplo, quando você vê um testemunho de um missionário, né, como eu já vi na própria igreja, você fica assim, até envergonhado, né? Porque, poxa, a gente está tão aquém daquilo ali, entendeu? Você fica assim, aquela pessoa está vivendo tão plenamente, né? E aí você fica ali impactado e ao mesmo tempo a gente fica assim um pouco, né? Até envergonhado do tão pouco que a gente oferece ou pode retribuir a Deus o quanto que Ele é maravilhoso nas nossas vidas, entendeu? Mas essa é uma reflexão, né? Eu acho que cada um é colocado aonde está, seja dentro do seu lar, seja no seu trabalho, aonde tiver, Sim, porque há uma necessidade de Deus que você esteja ali, né? Então, se isso. você faz, não pode fazer no campo, eu penso assim, você não pode fazer no campo porque você não foi designado ali. Porque se fosse, talvez você tivesse lá, sei lá. Mas você pode contribuir, né, com as missões, você pode ajudar com oração ou financeiramente. E aonde Sim, você sim, está, seja ele no micro, você também tem um papel, né? Eu penso assim, isso. entendeu? Só para corroborar É, com a... Oi? pode falar. Só para corroborar com a colocação da irmã, é, tem o texto de Paulo, que eu acho que é aos Coríntios, né? Aos Coríntios, e ele vai falar: cada um esteja seguro em si e fique na vocação a que foi chamado. Tudo bem que aí é o contexto de casamento, mas numa aplicação ampla do texto, a gente pode entender que os dons e talentos que o Senhor nos deu, a gente deve exercer e ser fiel àquilo que o Senhor nos chamou, exercitando os dons e talentos que ele nos deu. E aqui, Efésios 4:11, aqui falando mais propriamente dos ministérios da palavra, ele diz é, que, que, que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Tem muitos querendo ser apóstolos hoje, né? Mas só olhar o que aconteceu para os apóstolos lá, né? É Outros verdade. para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Aqui nós entendemos que é uma ordenança única, né? Pastores e mestres, porque no grego aqui é possível essa tradução, pastores mestres, né? Não precisa você dissociar aqui o dom. Então, ó, apóstolos, profetas, evangelistas e outros para pastores e mestres. Verso 12: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, independente de um morrer por causa do evangelho e o outro ser um teólogo acadêmico, se ambos fazem para a glória do Senhor e exercem o dom e talento ao qual o Senhor chamou para que ele esteja, amém. A questão do galardão, aí são outros 500 e nós não temos tanto embasamento bíblico para dizer quem vai ter mais galardão ou não. Mas o grande detalhe da nossa vida cristã é nós sermos fiéis àquilo que o Senhor deposita em nossas mãos
para que nós venhamos a exercitar. Perfeito. Isso aí. Amém, meus irmãos. Glória a Deus por essa aula, por esse bate-papo. Mas, infelizmente, o nosso horário está avançado. Eu queria agradecer a todos os que participaram, né, a turma que está no Zoom, a turma que está no YouTube, né, eu consegui fazer uma nova transmissão, né, Eba. depois daquele problema da interrupção, então algumas pessoas puderam acompanhar, né. Quem percebeu que a aula está interrompida, fique tranquilo que eu vou fazer uma edição, depois eu vou postar no YouTube direitinho, para que todos tenham acesso à aula completa. Então, pedimos desculpa mais uma vez, né? Não me foge aqui o conhecimento do porquê ter interrompido a aula. Para mim foi do nada, né? Mas mais uma vez agradeço. Quero agradecer ao nosso professor que deu essa aula, nosso irmão Alisson Santos, né? Muito obrigado, meu irmão. Que o Senhor abençoe cada vez mais a sua vida, a sua família, a sua preparação para o ministério. E estamos juntos, meu irmão. Pode ficar tranquilo que a gente vai chamar mais vezes para que você possa estar aqui com a gente, trazendo uma exposição bíblica para nos edificar o espírito, né? Que a proposta era essa, né? De nós chegarmos para uma aula e sairmos diferentes, modificados pelo Espírito Santo, né? Para uma mudança, né? De comportamento e de vida voltada para Deus. Então, meus irmãos, vamos fazer uma oração para encerrar, né? Deixa eu ver aqui. Vou pedir a nossa irmã Rosângela, você pode orar para a gente encerrar? E aí, aproveitando, logo depois de você orar, você pode recitar o moto, né? Pode ser? Tá bom, irmão. Pode ser. Oremos. Amado Deus, Senhor Jeová, ô meu Pai, tanta coisa que temos que aprender de Ti, Senhor. Muito obrigada aí pela essa aula do professor Alisson. Muito obrigada, porque a cada dia a Tua palavra se apresenta como nova para nós, meu Pai. Sempre temos um ponto, ou mais de um, que a gente precisa ter contato, esclarecer, para que possamos ser melhores, meu Pai, do que fomos ontem. Muito obrigado por essas aulas e por essa oportunidade. Que esse vídeo, meu Pai, alcance as pessoas às quais Tu queres que elas sejam alcançadas, meu Pai, que possam fazer a diferença na vida de cada um, assim como tem feito nas nossas vidas, meu Pai. Nos prepara para toda vez que tivermos a aula, nós possamos ter o coração aberto, meu Pai, para absorver aquilo que o Teu Espírito quer que a gente absorva. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada um que está aqui, abençoa a Fátima, o Will, a Ana, o professor, a todos aqueles que ainda vão visitar o YouTube, meu Pai, ser conosco. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Amém. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Glória a Deus, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Amém. E vamos também ao moto das nossas lições, né? Prosseguindo para o alvo. O texto está em Filipenses 3, versículos 13b e 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos. Amém, irmãos, amém. Glória a Deus. Obrigado. Muito obrigado mais Boa uma noite vez para e todo Boa mundo. tenham semana, uma ótima pessoal. semana. Fiquem Noite, com Boa irmão. Deus.